moçada, voltamos para mais uma aulinha de exercício, especialmente de estatística, assunto importante e recorrente no nosso Enem. Acompanhe. Beto já fez 4 das 5 provas que terá de fazer este ano. Sua média final será calculada por meio de uma média aritmética ponderada das 5 notas. A tabela abaixo mostra os respectivos pesos de cada prova e as 4 notas já obtidas até o momento. Então, aí você tem essa tabelinha, prova 1, 2, 3, 4 e 5, os respectivos pesos. Para ser aprovado, Beto terá de obter média final maior que ou igual a 6. Nessas condições, para ser aprovado, a menor nota que Beto poderá obter na quinta prova é 5, 6, 7, 8 ou 9. Galera, exercício recorrente no Enem. Vamos dar uma olhadinha em como se faz. Bom, galera, o primeiro exercício dessa aulinha 2 de estatística já está no quadro. Bem padrão, bem característico do Enem, tá bom? Bom, ele fala que para o aluno ser aprovado, a média tem que ser maior ou igual a 6 pontos. Beleza. Agora, as notas são 2, 4,5, 6, 4. Eu quero saber a nota dessa quinta prova, que eu vou chamar de X. De modo que os pesos são 1, 2, 3, 4 e 5. Como existe peso, quer dizer que essa nota da P1 é contada uma vez, a nota da P2 tem peso 2, então ela vai ser contada 2 vezes, a nota da terceira prova, o peso é 3, vai ser contada 3 vezes e assim por diante. Por isso que a gente tem que usar o conceito de média ponderada. Então, usando o conceito de média ponderada, a média seria assim, olha, seria a nota 1, 2, vezes o peso dela, 1. Mais a nota da segunda prova, 4,5, vezes o peso dela, que é 2. A nota da terceira prova, 6, vezes o peso dela, 3. A nota da quarta prova, que é 4, vezes o peso dela, que é 4. Mais a nota da quinta prova, que é X, com o peso dela, 5. Quer dizer que essa nota aqui ela é a mais importante, ela vai ser contada 5 vezes. Evidentemente que para fazer a média agora, com uma média ponderada, eu não posso dividir pelo número de parcelas que eu tenho, mas sim pelo somatório dos pesos, que vai ser 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, que seria o que está entre parênteses aqui. Nesse caso, para ser aprovado, a média do aluno tem que ser no mínimo igual a 6, maior ou igual a 6. Então, eu vou fazer o mínimo, 6. Então, se isso aqui é 6, vai ficar 6, vai ser igual. Agora, continha, ó. 2 vezes 1, 2. 4,5 vezes 2, 9. 6 vezes 3, 18. 4 vezes 4, 16. Mais 5 vezes x. Isso tudo dividido por 15. Tiago, por que dá 15? É o somatório dos pesos. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. O 15 passa multiplicando 6. Ó. 6 vezes 15 vai me dar 90. Isso é igual. Agora a continha aqui. Ó. 2 mais 18, 20. 20 mais 9, 29. 29 com 16, 45. Mais 5x. Opa, o 45 positivo passa negativo. 90 menos 45, 45. Se 45 é igual a 5 vezes x, passa dividido. O x vai ser 45 dividido por 5, o que vai me levar a concluir que o x vai ser igual a 9. Porque 9 vezes 5 me dá 45. Quer dizer que para esse aluno ser aprovado, então, ele precisa tirar pelo menos 9 pontos nessa prova, a pontuação mínima. Por isso que o gabarito vai ser a letra E de escola, x igual a 9. Presta atenção no exercício, porque esse exercício tem a cara do Enem e você não pode errar. Vamos ao próximo exercício. Bom, queridos, o próximo exercício diz o seguinte. Uma companhia tem 4 filiais distribuídas nos estados de Goiás, São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro. O quadro a seguir apresenta a porcentagem de produção de cada filial em relação ao total da companhia e o lucro da filial por peça produzida.
Então você tem a filial, a porcentagem da produção e o lucro por peça. Baseando-se nessas informações, o lucro médio dessa companhia vai ser letra A, B, C, D ou E. Moçada, exercício importante porque envolve frequência relativa. E isso no Enem tem que ser levado em consideração. Vem com Titi. Bom, queridos, esse exercício diz o seguinte. Bom, na verdade a gente tem que perceber que a produção da empresa está dividida em 4 filiais. A primeira filial produz 30%, a segunda filial produz 40%, a terceira produz 10% e a quarta produz 20%. É lógico que o lucro médio por peça não vai ser só somar e dividir por 4. Se você fez isso, você vai errar o exercício. Tiago, por que não basta fazer isso? Porque a produção não é a mesma. A quantidade que cada empresa produz não é a mesma. Em termos de porcentagem, se eu somar ali, aqui vai estar 100% da minha produção. 30 mais 40 mais 10 mais 20. Agora, quando a frequência é uma frequência relativa, quando ela é dada na forma percentual, a gente tem que tomar o cuidado de trabalhar com ela no número inteiro. Então você trabalha ela com o número inteiro, ignora o símbolo de porcentagem. Mas vamos entender que no final sempre vai ser 100% da produção. Então, para achar a média dessa empresa, eu vou pegar o lucro de R$20 e multiplicar por 30%. Estou omitindo o sinal de porcentagem. Pegar o lucro de R$15 por peça em 40% das peças, R$25 por peça em 10% das peças e R$20 de lucro por peça em 20% das peças. Sempre estou levando em consideração a quantidade que eu produzo. Evidentemente que o total da minha produção é 100. Se eu quero saber de fato qual é o lucro por peça dessa empresa, eu preciso entender que a produção é 100%. Nesse caso, o X vai ser 20 vezes 30, 600. 15 vezes 40, 600. 25 vezes 10, 250. E 20 vezes 20, 400. É evidente que eu vou somar tudo e vou dividir por quanto? Por 100, que é a minha produção total. Então, para achar o lucro real, eu vou fazer 600 mais 400 mais 250, que dá 1.850, dividido por 100 peças, ou 100% das peças. Querido, dessa forma nós vamos achar que o lucro médio por peça é R$18,50. Por isso que o gabarito vai ser a letra D de doidão. Se liga nesse exercício que ele é muito importante. Vamos ao próximo. O terceiro exercício da aula diz o seguinte. Na montagem do histograma apresentado a seguir, deixou-se de apontar o número de crianças atendidas para o segundo intervalo de classe. Então, observa o gráfico que nós temos idade de 2 a 6, de 6 a 10, de 10 a 14, de 14 a 18. Se a média aritmética da idade das crianças atendidas é de 9,6 meses, é correto afirmar que a frequência não indicada no histograma é 17, 18, 19, 20 ou 21. Queridos, exercício muito importante porque envolve histograma e análise de medidas de tendência central no histograma vale a pena a gente recordar. Vem com o Tiagão. Bom, queridos, neste histograma é importante a gente perceber que nós não sabemos a idade em meses correta. Eu falei que eu atendi 10 crianças de 2 a 6 meses. Ou seja, presta atenção, se a idade está entre 2 e 6, então nesse caso eu vou colocar maior ou igual a 2 menor que 6, eu atendi 10 crianças. Beleza? Agora, se a idade está entre 6 e 10, ou seja, de 6 até 10 meses, eu atendi quantas crianças? X. É exatamente isso que eu quero saber. Qual é a frequência de crianças de 6 a 10 meses que eu atendi lá nessa UPA? De 10 a 14 meses, de 10 a 14 meses, nesse caso, eu atendi 30 crianças. E no caso de 14 a 18 meses, 14 a 18 meses, eu atendi, então, nesse caso, 2 crianças.
Querido, todo exercício de histograma onde não se conhece o valor exato, mas apenas um intervalo, eu tenho que trabalhar com a média desse intervalo. Tiago, como assim? Bom, vamos lá. De 2 a 6 meses, qual é a média? Bom, aqui eu vou considerar que a média das idades, 2 mais 6, 8, dividido por 2, 4. Repito, você vai somar os extremos, 2 mais 6, 8, dividir por 2, 4. Idem para os outros intervalos. De 6 a 10, a média aqui vai ser quanto? Vai ser 8. De 10 a 14, a média aqui vai ser 12. E de 14 a 18, a média aqui vai ser 16. Queridos, presta atenção, toda vez que você trabalha com valores onde você não conhece o valor exato, você trabalha com uma pesquisa intervalar, você tem que trabalhar com a média do intervalo. Então, de 2 a 6 meses, 4 é a média. De 6 a 10 meses, 8 é a média. E assim por diante. Evidente que para achar essa frequência x aqui, eu vou usar o conceito da média. E agora eu vou escrever o seguinte, ó, se a média é 9,6 meses, como que eu iria calcular a média total? Então, que eu sei que essa média aqui, ó, ela vale 9,6. Bom, se essa média é 9,6, eu iria calcular ela como? Bom, eu vou pegar cada média aqui, ó, e multiplicar pela ocorrência. 4 meses, ocorreu 10 crianças. Com a média 8 meses, eu atendi X crianças, que é o que eu quero saber. Com a média de idade de 12 meses, eu atendi 30 crianças. Está no histograma. E com 16 meses, eu atendi o total de 2 crianças. Evidentemente que isso aqui vai ser igual à minha média, que é 9,6. Porém, a pergunta é quantas crianças eu atendi? Repara que eu não tenho o total de crianças, né? O total de crianças vai ser 10, mais x, mais 30, mais 2, que vai ser então 42, mais x. No total, eu atendi quantas crianças lá nessa UPA? 42 mais x. Por isso, que eu tenho que dividir por 42 mais x. Agora, é você terminar essa continha para a gente achar o x, que é a quantidade de crianças que foram atendidas de 6 a 10 meses, ou com média de 8 meses, que é a mesma coisa. Então, calculando aqui agora com o Tiago, vai ficar assim, ó, 4 vezes 10, 40. 8 vezes x, 8x. 12 vezes 30, 360. 16 vezes 2, 32. Isso vai ser igual a, bom, 9,6, que multiplica, agora nós vamos fazer a continha aqui, ó, 42 mais x. Claro, é evidente que eu vou ter que multiplicar ali e achar o valorzinho do x isolando. Então aqui vai ficar assim, ó, me ajuda. Ó. 360 mais 40, 400. Com 32, 432. Mais 8x é igual. Bom, agora eu vou fazer distributivo aqui, ó. 9,6 vezes 42 e 9,6 vezes x. Ali vai ficar 9,6 vezes x mais. Agora 9,6 vezes 42. Porque eu vou fazer essa continha aqui, ó. 42 vezes 9,6 vai ficar 6 vezes 2, 12, vai 1. 4 vezes 6, 24, com 1, 25. 9 vezes 2, 18, vai 1. 9 vezes 4, 36, 37. Somo 2. 8 com 5, 13. 7, 8, 9, 10, vai 1. 4. Então vai dar 403,2. Vamos colocar aqui 403,2. Pronto, já fiz a distributiva, agora eu vou isolar o x. Como? Bom, eu vou pegar 432 menos 403,2. 432 menos 403,2. Isso é igual a 9,6 menos 9,6x menos 8x, que vai passar para lá, negativo. Deixar um espacinho aqui no cantinho aqui, ó, para terminar. Então, fiz essa continha, agora, olha, 432 menos 403,2, isso vai ficar quanto? Bom, vamos lá. 432
menos 403,2. Beleza. Então, pede emprestado aqui, né? Vai sair pedindo emprestado, 2 aqui vai ficar 8. Aqui vai ficar 1 pediu emprestado, vai ficar 11, vai ficar 8. Ali vai ficar 2. Então, vai ficar 28,8. Então, eu estou chegando que 28,8 é igual a... Agora, 9,6 menos 8. E 9,6 menos 8 me dá 1,6x. Ou é a mesma coisa ali de números decimais, né? Então, vai ficar 28,8 dividido por 1,6. Tem o mesmo número de casas decimais. É só fazer 288 dividido por 16. E aí, queridos, a gente fazendo essa continha, nós vamos chegar que o x vai ser igual a... Isso aqui vai ficar 1 vezes 16 é 6. Vai ficar 12, 128. 128. Vai ficar 18. Então, pronto, o x é igual a 18. Quer dizer, então, que foram atendidas 18 crianças entre 6 e 10 meses. Por isso que o gabarito vai ser a alternativa letra B de baixinho. Muito bonitinho o exercício, muito interessante o exercício. E se liga nessa dica. Pesquisa com histograma, eu preciso entender que eu não conheço o valor correto. Eu tenho aqui intervalos. E se trabalhar com intervalos, eu preciso trabalhar com o valor médio de cada intervalo. Beleza? Vamos ao próximo exercício. Queridos, o quarto exercício da aula é da FAMEMA, um dos vestibulares mais próximos do Enem. Se você quiser estudar as provinhas dela, vale a pena para se preparar para o Enem. Acompanhe. Em uma pesquisa foram utilizadas 50 mudas de determinado tipo de planta, com alturas diferentes. A tabela mostra o número de mudas e suas respectivas alturas. Aí está a tabela com o número de mudas e a altura. Considerando as alturas de todas essas mudas, a média, a moda e a mediana são, respectivamente, bom, é a cara do Enem, temos que saber como se faz. Então, vamos fazer juntos. Bom, galera, o último exercício quer saber, na ordem, qual é a média, a moda e a mediana da distribuição das alturas de 50 mudinhas. Agora, vamos entender que eu tenho 18 mudas de 10 centímetros, 7 mudas de 13 centímetros, 9 mudas de 8 centímetros e 16 mudas de 4,5 centímetros. Então, pausa. A primeira coisa entre média, moda e mediana, o mais fácil é a gente calcular quem? A moda. Então, aqui, ó, de canetinha preta, eu vou calcular a moda. A moda é o valor que mais se repete. Qual altura mais apareceu ali? Vai ser a altura de 10 centímetros. Tiago, por que a moda é 10 centímetros? Porque a moda é o que mais se repete. O dado 10 centímetros foi encontrado 18 vezes. Opa, repara que eu tenho 18 parcelas de 10 centímetros. O outro seria 16 parcelas de 4,5, menor. 9 parcelas de 8, menor. E 7 parcelas de 13 centímetros, ou 7 mudas de 13. Ou seja, eu tenho mais mudas de 10 centímetros. Por isso que a moda é 18, perdão, por isso que a moda é 10 centímetros. Agora, vamos pensar. Entre as opções de resposta, você já ficou em duas, porque a moda é o segundo valor. Então, se você voltar lá no slide, você vai ver que você vai ficar entre a opção A e a opção C, que são as únicas que a moda vale 10 centímetros. Pô, beleza, beleza. Agora, eu tenho que calcular a média e eu tenho que calcular a mediana. A mediana não precisa calcular porque todas as duas dizem que a mediana é 9. Mas eu vou calcular só para desencargo de consciência e para você prestar atenção. Querido, como eu ia calcular a mediana da distribuição? São 50 mudas. Então são 50 alturas. A mediana de 50 termos vai ser o x metade, que é o x 25, mais o x metade mais 1, que é o x 26, dividido por quanto? Por 2. Pô, beleza, Tiagão, entendi. X 25 mais x 26 dividido por 2. Perfeito. Agora, quem é o 25º e o 26º? Bom, aí nós vamos ter que contar.
Como a gente está calculando a mediana, eu preciso colocar os termos em ordem. Então, a menor altura é 4,5. Então, eu vou contar o 4,5 aqui primeiro. Só que quantos termos 4,5 eu tenho? 16. Então, já são 16 termos. Aqui vai do 1 ao 16. Depois do 4,5, a próxima altura seria o 8 centímetros. Só que o 8 centímetros tem quantas mudas? Tem 9 mudas. Espera aí, 16 mais 9, 25. Opa! Então, aqui vem do 17 ao 25. Quer dizer que o 25º termo, então, nesse caso, vale 8. Por isso que o x25 vale 8. Evidente que o x26 é o próximo. Bom, a próxima altura, 8 vai ser de 10 centímetros. Então, a próxima altura vai ser de 10 centímetros. Aqui, ó. Porque tem que colocar em ordem, né? Depois do 8, vem quem? O 10. Então, aqui vai do 26º ao... Agora, vamos lá. 25 mais 18 vai dar 43. Então, vai do 26º ao 43º valor de altura da muda. Nesse caso aqui, ó, 8 mais 10, 18, dividido por 2, 9. Opa, quer dizer que a mediana, então, é igual a 9. Volto a repetir. Aqui a gente perdeu uns minutinhos. Eu não precisava calcular o que está ali de mediana, porque entre a A e a C, todas as duas me oferecem a mediana 9. Mas eu estou calculando e te ensinando que você tem que colocar em ordem. Não é na ordem da tabela, é na ordem de altura, na ordem crescente. Então eu coloquei 4,5, depois o 8, depois o 10. Visualizei quem é o 25º e quem é o 26º termo desta sequência. Queridos, vamos terminar o exercício então. Como eu vou calcular a média? Bom, a média, para muitos, talvez seja o mais fácil, né? Eu tenho 10 centímetros de altura em 18 mudas. Depois eu tenho 13 centímetros de altura em 7 mudas. Depois eu tenho 8 centímetros de altura em 9 mudas. E depois eu tenho 4,5 centímetros de altura em 16 mudas. Claro que para achar a média eu vou dividir pelo total de mudas. E o total de mudas é 50. Fala no texto, é só você somar 16 mais 9 mais 7 mais 18. Nesse caso, fazendo a continha para a gente terminar, a média vai ser igual. Bom, vamos lá, 10 vezes 18, 180. 13 vezes 7, 91. 8 vezes 9, 72. 4,5 vezes 16, 72. Fazendo continha aqui, vou somar isso, dividir por 50, vou chegar então que a média vai ser, bom, vamos lá, queridos, 180 mais 91, 271. 72 mais 72, 144, dividido por 50. Somando ali em cima agora, 271 mais 144, 4 mais 1 vai dar 5, 4 mais 7 vai dar 11, vai 1, 415 dividido por 50. Bom, dividir por 50 é você dividir por 5 e colocar uma casa decimal. Então, 41 por 5 vai me dar 8, sobra 1, 15 por 5 vai me dar 3, com uma casa decimal, 8,3. Então, quer dizer que, em média, essas mudas têm 8,3 centímetros. Por isso, analisando a letra A e a letra C, nós vamos chegar à conclusão que o gabarito vai ser a letra C de carneirinho. Gabarito, letra C. Que seria média 8,3, moda 10 e mediana 9. Fácil sim. Se liga nesse exercício que ele é a cara do Enem. E cuidado, para colocar a mediana, para achar a mediana tem que estar em ordem. E não na ordem da tabela, na ordem crescente numérica. Beleza, queridos? Então, fiquem com Deus, bons estudos para você e vamos manter o foco porque o Enem está aí, vai ser o seu sucesso. Um abraço, beijos do Titi e até a próxima, se Deus quiser.